Oi, pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Muito obrigada. A gente está super feliz de ter vocês aqui. Temos recebido muitas perguntas a respeito de biometria. Assim, tem várias pessoas que acham como funciona a biometria, né, Ju? Aí eu vou apresentar depois a Ju, mas tem muitas pessoas que falam, ah, mas é a biometria, né? Mas o que é realmente a biometria e como pode ser aplicada para, sabe, para na vida real para uma empresa? Aí, antes de começar, eu queria primeiro me apresentar. Eu sou a Laura, eu sou a coordenadora de eventos e comunidade aqui na Metamap, e eu recebo muitos feedbacks de todos vocês, sempre perguntando por diferentes temas, obviamente, porque eu pedi para vocês saber do que vocês querem falar, né? Do que querem saber. E aí a biometria ficou sempre na conversa. Então, eu convidei a Júlia, é, porque ela tem muitos anos de experiência já trabalhando com a biometria, com clientes, como todos vocês. Então, se vocês têm perguntas, têm comentários, podem deixar aqui na caixa de perguntas ou no chat, né? Aí, Ju, pode se apresentar, por favor? Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Obrigada pela introdução, Lau. A ideia de hoje é que a gente possa disponibilizar a MetaMap para discussões futuras, mas falando um pouquinho de mim, eu sou Account Executive aqui na MetaMap, eu cuido de Brasil no segmento de mid-market. A Laura fez um convite irrecusável para que a gente pudesse falar um pouquinho de biometria, tendências de mercado, camadas de segurança, não apenas no onboarding, mas também na jornada do usuário. Então, também depois vou compartilhar uma pesquisa muito legal para que vocês possam baixar, feita pelo Serasa. Acredito que é um dos maiores órgãos, um dos órgãos mais competentes que a gente tem no Brasil em termos de segurança digital. E é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem muito hoje. É verdade. Então, eu queria começar principalmente falando de. Vocês provavelmente se lembram daqueles filmes muito famosos dos primeiros filmes da James Bond, onde o 007 se encontrava com, assim, com uma missão perigosa, onde eles precisavam entrar em um lugar com extrema segurança, que só pode ser acessado via reconhecimento facial ou qualquer outro tipo de verificação biométrica. Eu acho que todos vocês lembram desses filmes, né? Quando esta tecnologia foi mostrada pela primeira vez, lá no passado, quase ninguém sabia o que era biometria, né? Por isso falei, tem pessoas que acham que a biometria, ou já assistiram um filme, a gente sabia apenas que as pessoas normais, assim, normais, como a gente, não conseguiam entrar num desses lugares simplesmente colocando o olho ou colocar a mão na máquina, que não era a sua retina, as suas sinhas físicas, era uma coisa mais complexa, né? No enquanto, hoje, no presente, isso mudou completamente. A biometria não só está disponível para quase todos, realmente para as empresas, as pessoas do comum, mas agora é uma parte vital do quê? Da cibersegurança, tanto para empresas grandes e para empresas pequenas. Ju, eu sei que você trabalha, fala todo dia com empresas. Isso que estou falando é verdade, né? As empresas hoje veem a biometria como uma parte fundamental da cibersegurança, né? Exato. Então, quando a gente fala de biometria, a primeira biometria da história ela foi implementada na digital. Então, foi no sistema de segurança pública dos Estados Unidos para que você pudesse reconhecer melhor, talvez, pessoas que cometeram crimes. E Uhum. ao longo do tempo, ela foi evoluindo para o que hoje a gente chama de biometria facial. Então, apesar de ser amplamente utilizada a biometria digital no celular, a biometria facial ela vem se demonstrando muito mais segura porque ela utiliza um modelo matemático de avaliação do seu rosto. Tem diversos níveis, certificações, frameworks que você pode utilizar Uhum. para garantir que a sua segurança biométrica ela está dentro das melhores práticas de mercado. E muito interessante lá o que você comentou sobre a questão de como as empresas estão se importando com isso. Uma das Sim. pesquisas que eu Uhum. compartilhei aqui fala que 85% dos participantes falaram que fraudes são temas recorrentes nas discussões dentro da empresa.
Então, imagina grande parte do assunto que você trata no seu negócio ser um problema. E como a gente soluciona esse problema? Daí a biometria ela vem como uma grande ferramenta. É, realmente, uma das coisas que eu estava lendo muito, quando foi que a biometria realmente foi acessível para todo mundo? Porque você fala, hoje é um tema recorrente nas empresas, mas aí quando foi que ela entrou na realidade das empresas? E aí eu pesquisei, sabe, quando foi que passou dos filmes para a gente, para as pessoas do comum. E aí, desde o final do 2013, acho, a Apple nos permitiu ser pequenos agentes, como eu falei, do 007, lançando seu primeiro iPhone com Touch ID. Eu não sei se você lembra, se você teve esse telefone, eu não tive, na real. Mas esse foi o primeiro contato que as pessoas tiveram com biometria, o Touch ID. Esse dispositivo basicamente nos permitiu desbloquear o novo telefone com uma impressão digital. Era isso. Hoje para a gente é como, super comum. Mas 10 anos atrás era uma coisa que as pessoas do comum não falavam, imagina nas empresas. Não era uma necessidade, mas não estava realmente implementada. Foi nesse momento quando a biometria deixou de estar lá nos filmes e na ficção e passou para a gente como pessoas do comum. Então, aí, a tecnologia é utilizada principalmente, esse tipo de tecnologia é principalmente utilizada para identificação de controle e de acesso a, como você falou, Ju, para identificar indivíduos, por exemplo, como você falou, e eu acho que a premissa básica da autenticação biométrica é que cada pessoa pode ser identificada com precisão por traços físicos ou comportamentais, né? E é muito importante do que você está falando, mas a gente já falou de uma introdução, a gente já falou, vamos com a jornada, né? Sim. Eu queria trazer para vocês alguns pontos que eu acho super importantes. E aí, como implementar numa empresa? Por exemplo, o primeiro passo é o cadastro inicial, né? Muitas pessoas falam como, qual seria o primeiro passo? Aí eu sei que você vai mostrar para a gente alguma, como chama? Uma jornada. Uma jornada, mas eu quero falar especificamente de como a gente apresenta os passos. Por exemplo, um cadastro inicial, né, Ju? Beleza, O que legal. cliente realiza um cadastro, inicia no sistema, fornece informações. Isso seria para uma empresa. A segunda coisa é ter um acesso fácil. Assim, em todos os pontos de contato, as pessoas sempre ficam, ah, tipo, querendo ter acessos fáceis para todo. Por exemplo, ao abrir o aplicativo móvel, o cliente pode usar o reconhecimento facial para fazer o login da empresa de forma rápida, segura, eliminando a necessidade de ter senhas. Sempre acontece isso. Ju, uma senha, mas eu esqueci, mas agora eu tenho que voltar a enviar para resetear essa senha, sabe? Exato. Sempre acontece. A biometria elimina todos esses passos. A terceira é a experiência personalizada, que é o que a gente quer falar. Como criar uma jornada perfeita de um cliente. A experiência personalizada é muito importante. Por exemplo, ao entrar numa loja física, tem acontecido isso, os vendedores podem receber informação, dependendo do reconhecimimento facial, com as preferências do cliente, permitindo um atendimento mais personalizado. E aí, muitos podem falar, mas isso não acontece hoje, né, nas lojas, isso acontece na Europa, nos Estados Unidos. Tá, mas, por exemplo, o Touch ID não acontecia 10 anos atrás, a gente está se aproximando para esse momento. Então, aí a gente tem que ter essa leitura do que pode vir. Quarta coisa muito importante é o pagamento seguro. E aí, Ju, eu sei que você pode falar muito das dores dos clientes, mas durante o processo de compra, a biometria é usada para fazer os pagamentos de forma segura. Em vez de inserir um cartão de crédito ou colocar um PIN, o cliente pode simplesmente, assim, usar a autenticação biométrica com impressão digital ou reconhecimento facial, assim, tem várias soluções que aí a É gente já... uma, é uma aplicabilidade não tão óbvia. Então, quando a gente fala de transformação digital, ela ficou extremamente acelerada no período da pandemia. Por quê? Porque você não É, tinha mais o tete a tete. Você não conseguia ir à loja, você não conseguia encontrar com pessoas para fazer transações. Então,
A pandemia, ela obviamente teve muitos malefícios, mas quando a gente pensa em aceleração da transformação digital, ela fez com que as empresas realmente prestassem atenção em, poxa, eu tenho que ter um negócio mais sustentável, eu tenho que democratizar esse acesso para pessoas que mesmo que fisicamente muitas vezes não conseguem ir até a minha loja, que não conseguem ir até a minha agência. Então, a biometria, ela tem essa usabilidade não tão óbvia. Parece óbvio quando a gente conversa assim, mas tem muitas empresas que elas ainda utilizam o PIN, o token para fazer essa revalidação, mas, poxa, lá no seu transacional, eu capturei aqui, que estranho, a Júlia, aqui dentro do meu aplicativo, ela nunca fez uma transferência tão grande. Então, Uhum. eu vou colocar ali uma maneira de verificar se é realmente a Júlia. Você pode fazer o bloqueio desse acesso e pedir para a Júlia entrar em contato com a sua central, ou você pode colocar uma camada de reverificação biométrica e falar, olha, Júlia, está Uhum. aqui, experiência sem fricção, sem que você precise despender mais tempo do que o necessário para realizar essa operação. Então, as pessoas elas estão cada vez mais com uma necessidade cada vez mais clara de objetividade. Eu quero isso, eu quero agora, eu quero fazer dessa maneira. E os jovens, eles não têm problema nenhum em entregar a biometria, porque eles sabem que essa é uma camada de segurança muito importante na identidade. E isso é muito importante para as duas partes, né, Ju? Porque tem empresas que falam, mas que bom ter biometria implementado na nossa jornada. E para as pessoas fica muito mais fácil. É segurança para os dois lados, né? Para ambas partes. É suporte eficiente, segurança reforçada, ter feedbacks contínuos. Assim, vocês como empresas implementando biometria, vocês garantem uma jornada muito diferente para as pessoas e isso você pode ver o resultado mais para frente, né? As pessoas ficam muito mais felizes. Então, tem muitas coisas ao redor. E eu queria, Ju, se você pode, assim, mostrar, apresentar para a gente como seria na prática, né? Processo Claro, de biométrico, porque muitas pessoas ficam, no imaginário, mas como é que acontece? Eu como sei que você pode funciona? apresentar. Vamos tangibilizar, né, Lau? Mas uma coisa muito legal que você comentou, além dessa questão de felicidade do seu cliente, você reduz custos. Então, É, imagina se você tem que deixar uma central 24 horas por dia para receber diversas ligações por minuto toda vez que surgir um indicativo de fraude no aplicativo ou quando houver uma mudança. Poxa, eu quero mudar lá meus dados cadastrais no meu plano de saúde ou no meu seguro e eu tenho que pegar, eu tenho que fazer isso por e-mail, eu tenho que esperar 3 dias úteis. Poxa, vamos pensar numa maneira de você cortar custos. Então, tem bastante essa intenção aqui também. e tem muito fraude, né, no seguro, na indústria de seguros, sabe? Tem muito fraude, tem muitas pessoas que se registram com outros nomes, tem outra, sabe, outra cara. E já aconteceu, a gente já sabe disso, porque a gente já viu tantas histórias, né, que a gente já escutou. Exatamente. Eu vou então compartilhar aqui minha tela para que a gente possa ver de uma maneira mais prática como funciona. Então, a MetaMap, eu não sou uma pessoa técnica. Eu gosto bastante de frisar isso e eu consigo trabalhar com esse dashboard, mesmo não sendo uma pessoa de TI. Então, aqui, como vocês podem ver na minha página inicial, peço desculpas por estar em inglês, porque o time da engenharia pegou e falou assim, Júlia, você vai ficar com esse dashboard de testes e vamos deixar para o cliente a arquitetura, a mais fina arquitetura da MetaMap. Tudo bem. Mas vocês podem ter um overview de toda a sua operação. E, poxa, Júlia, mas me fala um pouquinho mais de como eu consigo criar essas experiências que você e a Laura estão falando. Então, em Metamapas, olha que bacana. Aqui em Metamapas, vocês vão poder ver que eu tenho vários metamapas. Cliquei em construir um metamapa, que são essas experiências. Eu vou eleger um modelo que está pré-feito qualquer e vou dar um nome de webinar biometria.
Do meu lado esquerdo, falando um pouquinho do jargão MetaMap, nós chamamos essas features de blocos de mérito. Eu gosto de fazer uma analogia, Laura, com peças de Lego. Então, imagina que a MetaMap está te dando todas essas peças de Lego que você vai poder utilizar na sua experiência do usuário. Aqui na minha experiência do usuário, poxa, eu não quero face match, eu não quero saber de registros judiciais. Eu vou fazer um embarque muito simples, com uma verificação de documentos e verificação biométrica. E olha que interessante. Toda vez que eu clico em uma pecinha de Lego diferente, abre uma janela do lado direito para que eu faça outras configurações. E este é o nome da empresa, MetaMapa. Então, é um mapa dentro do mapa. Eu te permito, dentro desse dashboard, a fazer uma customização de uma experiência do usuário que já está sendo customizada para o seu modelo de negócio. Para fins aqui de demonstração, é interessante que eu utilize só a carteira de motorista, vai ser bem divertido. Eu pedi para o meu namorado para ele me emprestar a carteira de motorista dele. E aqui, na minha eu posso restringir o upload de imagens da galeria, fazer um bloqueio por idade. Então, por exemplo, eu quero que esse usuário ele tenha mais de 25 anos. Eu posso bloquear a cópia. São diversas as configurações que eu consigo fazer dentro desse dashboard. E por isso que eu gosto muito de utilizar, porque é intuitivo. Então, você lê a instrução, habilita o que você quer, e eu quero aqui no meu ajuste de correspondência facial, que está ligado à minha verificação biométrica, colocar um limite de 90%. Ou seja, se eu não atingir 90% de similaridade, eu vou bloquear esse usuário. Isso é bem interessante quando você, por exemplo, tem uma operação muito sensível e a alta customizabilidade da ferramenta, ela vai te permitir atender aos mais rígidos critérios de segurança que a sua empresa tenha. Isso é super bacana. Então, aqui em verificação biométrica, algo bem interessante. Então, a MetaMap, ela tinha o vídeo selfie, a foto selfie, que fazem parte ainda do nosso portfólio, mas recentemente não muito, começamos uma parceria com a Idemia, que é uma provedora de segurança biométrica que segue o framework NIST. Vocês podem pesquisar NIST. Esse framework, ele faz com que tenha um certo padrão de segurança biométrica para que você atenda a estes pré-requisitos rígidos do mercado. Então, como você evita deepfake? Não, eu já vi a pessoa utilizando máscara 3D lá. A pessoa utilizou máscara 3D e passou numa verificação biométrica, porque a tecnologia ela não tinha uma qualidade suficiente para identificar que aquele movimento, micromovimento, ele não era real. Sim. Então, quando a gente fala de certificação NIST, é isso que a gente vai capturar, de uma forma passiva ou ativa, a prova de vida. Então, eu vou garantir que realmente é um usuário real que está do outro lado e que ele não tem nenhum tipo de máscara ou tentativa de fraude. E olha que show. Eu vou pegar, vou salvar, as mudanças foram salvas, e na minha aba integração eu já tenho o front-end pronto, no qual eu posso customizar para uma identidade de marca em específico, mudando o logo, mudando o RGB do botão. Eu tenho aqui já um link direto que pode ser compartilhado. Então, para fins de demonstração, eu vou utilizar aqui esse link, fazendo uma verificação de documentos e uma verificação biométrica com liveness passiva. Vamos lá ver como fica essa experiência do lado do usuário. Vocês viram que eu construí como operadora em 2 minutos. Então, nada. Construída. Foi super rápido. Super rápido. E aqui é onde, então, no caso, viria o logo da sua empresa, a instrução MetaMap, tudo de acordo com o LGPD, ou seja, você consegue acessar os termos e condições do aviso de privacidade do usuário. Quando eu clico em começar, eu vou ser direcionada para a anexação do meu documento.
E olha que legal. O meu SDK, ele já identificou que eu estou numa versão web. Eu posso simplesmente fazer o upload nessa versão web, mas, poxa, eu não tenho o documento. Então, eu habilito a leitura do QR Code para continuar a verificação no meu telefone. Uhum. Que como realmente muitas pessoas fazem, né? Muitas utilizam o telefone o tempo todo, ou como é, Ju? Exato. A questão é que, apesar das pessoas estarem aderindo ao documento digital, CNH, o RG digital está vindo aí para ficar e substituir o RG antigo, que ele tem uma particularidade muito grande no Brasil, que cada estado tem um RG e você pode ter diferentes RGs em todos esses estados. Então, você pode ter 26, 27 RGs no Brasil. Então, o RG Ah, digital vem para mudar isso, mas a gente sabe como antigos hábitos, eles são difíceis de ser perdidos. As pessoas, elas preferem ter o documento físico ainda, elas não gostam de deixar o documento no celular, porque o celular pode ser roubado e vai ter uhum. vazamento desse documento. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês a tela do meu celular e eu vou agora tirar uma foto do meu documento. Vou centralizar aqui, tirei a foto. O meu SDK, ele já identificou, já vai identificar aqui que eu estou enviando um documento de Uhum. forma íntegra, que eu não tenho nada atrapalhando a imagem, e eu estou enviando a frente e o verso desse documento. Agora nós vamos para a etapa biométrica. Poxa, Júlia, mas quando a gente está falando de pessoas talvez com um grau de instrução menor ou pessoas que são mais velhas, como elas vão conseguir se adaptar a essa nova tecnologia? Olha que simples. Mesmo que eu não saiba ler, é intuitivo que eu vou encaixar o meu rosto nessa posição. Eu mexi bastante. Vamos ver se vai seguir corretamente. Olha, o mexi não aceitou. Agora, vamos ver. É importante aí entender também que isso está acontecendo no telefone, mas vai ser refletido no metamapa, né? A gente vai conseguir ler tudo. Sim, a questão é que eu não sei como é para todo mundo, mas quando você mais precisa da internet no home office é Ah, quando ela te deixa a desejar. meu Poxa, Deus, eu 10 acabei de minutos. perceber que, na verdade, pessoal, foi um erro meu. Vamos lá voltar. Eu vou recompartilhar aqui. Eu não compartilhei a tela do meu celular com vocês. Não, isso eu ia falar para Eu tenho você. aqui. Por favor, mostra para a gente. Vocês viram, né, lá? A gente tenta fazer aqui no Vamos Ver, no Quem Sabe Faz ao Vivo, e acontece da gente deixar um pouquinho a desejar na experiência aí dos nossos usuários. Vamos lá. Agora vocês conseguem ver a minha tela do celular, correto? Sim, deu. Uhum. Então, eu vou mostrar para vocês como é a visão no celular quando a pessoa lê o QR Code. Ok? Um Deu. minuto. Então, lá em Metamapas, vocês não estão vendo, mas eu estou A câmera. habilitando a leitura do Uhum. QR Code. E aqui, vou clicar para vocês na minha aba Integração. E olha que bacana. Vocês estão conseguindo ver agora a minha Ah, deu. tela. Aham. Eu Aí cliquei você no está QR lendo. Code. Uhum. E aqui eu vou poder iniciar, então, direto essa experiência no meu celular. Vamos tirar a foto do Renato. Ok. Então, eu estou avaliando aqui se esse documento ele está íntegro, se a qualidade da imagem está legal. O meu upload foi feito com sucesso. E agora, a parte que eu estava Da comentando sobre ser biometria. intuitivo. Uhum. Sobre ser intuitivo. Então, olha que legal. Eu vou centralizar meu rosto. E agora a ferramenta vai me dizer se eu atendo aos pré-requisitos para passar por essa verificação biométrica.
Ele está aí procurando todos os dados, né? De onde que ele Isso. pega todos os A minha dados? internet também hoje, Laura, bem no dia do webinar, ela quis deixar um Ah, pouquinho a desejar, né? mas Então, deu. tudo Uhum. pronto. Aí agora a gente volta a compartilhar a nossa tela do dashboard para que vocês vejam como esse resultado aparece, né? Então, vamos lá. Em Metamapas, a gente viu que a gente consegue construir essa jornada de uma Uhum. forma muito simples. E agora aqui na minha aba verificações, olha que interessante. Eu já tenho aqui eu fiz alguns testes, etc. Então, todas as verificações que vocês realizarem na MetaMap vai gerar uma identificação única. E aqui Sim. eu tenho a identificação anterior que eu fiz com vocês, a autenticação anterior que eu fiz com vocês. Então, esse é o documento do Renato, ele passou por todo o OCR e todos os campos foram extraídos, a data de expiração desse documento é válida, nenhuma alteração foi encontrada, porque a gente utiliza inteligência artificial para validar se esse documento não passou por nenhuma alteração. E É um aí? modelo válido no Brasil. Uhum. Esse usuário tem mais de 22 anos, que foi a setagem que eu fiz anteriormente. Só que a minha pontuação com a selfie foi de 30%. Por Porque não quê? era. Uhum. É uma pessoa real, ao vivo, na frente da câmera, mas não bate com a minha foto do documento. É muito Então, importante. o É operador... uma jornada simples, mas muito realista do que acontece o dia todo. Sempre fica como, as pessoas ficam como, ah, mas para que é necessário, né? Mas olha, isso é um exemplo comum, de um processo comum para qualquer coisa, para um crédito, para qualquer coisa, sabe? Tem tantas pessoas que fazem fraude de um jeito o outro, sabe? Então, acho que Exato. isso foi super válido, sabe? Esse é um exemplo simples, mas o mais real possível, impossível. E como a gente estava falando, Lau, de, poxa, como que eu mitigo o atrito com o meu usuário ao longo da jornada, eu preparei aqui uma outra jornada de reverificação da identidade. Então, vocês vão ver aqui a minha tela agora, certo? Tá, está. Agora a gente consegue ver. Legal. Então, aqui, né, eu vou clicar em Me Confirma. Obviamente, lembrando que vocês podem... Opa, não é este. Eu, na verdade, troquei o ID. Uhum. Eu vou fazer de novo essa troca do ID, um minuto. Nas minhas verificações, eu vou simular para vocês como seria uma reverificação. Então, eu troquei aqui a identidade do ID. Esse Eu vou que simular você mostrou para a gente. uma... Lá, esse que você Isso. mostrou. Uhum. Então, dentro da sua jornada, imagina que você, como no modo rua, que alguns bancos já apresentaram ao mercado. Eu identifiquei aqui que essa transação desse determinado usuário, ela configura um risco para Uhum. mim. Uhum. Então, eu quero pedir uma reverificação biométrica. Aí você tem aqui a identidade biométrica desse usuário dentro da MetaMap e essa seria a simulação. Então, o usuário, ele cairia nesse seu transacional e seria esse o pop-up da janela para que ele pudesse reverificar a identidade. Então, aqui eu vou clicar em Vamos tirar uma selfie. A foto está boa, sim, mesmo assim, a gente faz ali a verificação de luminosidade, se essa Sim, pessoa não está com tudo. nenhum óculos. E agora, algo muito legal é que em até 3 minutos, no caso de verificação de documentos, você tem as respostas, mas quando nós estamos falando de reverificação biométrica, isso leva poucos segundos. Que tá meio lento aqui a minha internet, tá, pessoal? Então, olha, eu já tenho a resposta dessa reverificação que nós fizemos juntos. E eu não passei. Por quê? Porque eu não fui aprovada na minha verificação de onboarding. Então, essa é a importância de você construir essa jornada em camadas, Lau. Você não depende só do seu onboarding para garantir Não. que a vida desse usuário com você, ela atende aos seus requisitos de segurança.
Você tem que criar camadas. Então, se a Júlia, ela não passou lá no meu onboarding, eu não vou habilitar ela para lidar com o meu produto. Mas, se por um erro a sua empresa não configurou bem esse onboarding, vocês não fizeram um onboarding com a segurança necessária para que esse usuário ele fosse 100% aprovado dentro das regras de segurança, aqui eu conseguiria, por exemplo, fazer uma transferência de R$ 10.000. Porque imagina que lá atrás eu fui aprovada com uma biometria falsa. Aqui eu teria passado. Então, era isso que eu queria demonstrar para vocês, que uma coisa está sempre ligada à outra. Então, Perfeito, Ju, isso que você apresentou é a realidade do que acontece, e isso aí que eu queria ligar com um último ponto antes de fechar. Quais são os desafios que as empresas têm hoje? Muitas podem falar, mas a gente está trabalhando de como fazer a empresa mais segura, como trabalhar a segurança do onboarding, a gente já tem biometria, mas um desafio muito, muito grande é, tipo, com a concorrência, né, assim, crescendo muito, aqueles que crescem são os que inovam e se distinguem dos concorrentes, realmente. Então, isso é importante, mas criar um software de inteligência artificial e reconhecimento biométrico não é uma opção para muitas empresas, né, Joe? Não é uma não, se você opção. faz isso dentro de casa, primeiro que não. Se você é um banco, por que você vai despender tanto recurso para fazer uma aplicação que tem alguém que já é expert no mercado? Não é o seu Exatamente. escopo. Não é o seu escopo. Exatamente. E Eu queria depois, como trazer. não é a sua Uhum, expertise, você constrói um sim. Frankenstein. Então, imagina um sistema que tem várias conexões, essas informações não conversam entre si. No fim, você não está solucionando o seu problema, mas você está criando outros. Então, por isso que eu gosto bastante de frisar essa questão de encontre um parceiro e que esse parceiro seja muito bem escolhido e que ele possa te dar toda essa amplitude de produtos para que você consiga construir as suas jornadas de uma forma bem simples, sem perder tempo. Eu queria trazer um último ponto aqui que eu li, muito importante, é com a digitalização do mercado financeiro. Falando especificamente do mercado financeiro. Por exemplo, na Latinoamérica, provou ser um núcleo de empreendedorismo, sabe? Todo mundo aqui na Latinoamérica ficou fazendo novas empresas, como você falou, na pandemia, sabe? Disparou muito isso. E a gente tem um crescimento do 112% no número de fintechs desde 2018. E eu quis trazer esse ponto aí aqui porque isso representa muito. Isso representa o 22% do total das 11.000 fintechs do mundo, sabe? Tem um crescimento muito grande. Mas aí voltamos ao mesmo ponto que a Júlia falou. Você está nessa porcentagem, você é uma empresa de, por exemplo, de financeiro, de serviços financeiros, de banking, lending, perfeito. Você está pensando em criar um software de inteligência artificial, fazer uma jornada. É o que a Júlia falou, você está criando um problema. Muitas vezes está criando um problema porque não é seu core business, realmente. Então, o intuito desse conteúdo era apresentar para vocês as coisas mais importantes da biometria, mas também os desafios, apresentando uma jornada real que pode acontecer na sua empresa. Foi E real mesmo, aí, né? Porque teve o problema da gente não eu ter me confundido, não ter compartilhado corretamente a tela. E vocês viram que assim que eu fiz a verificação, a gente já teve a resposta no dashboard. Então, é com essa celeridade que a MetaMap trata os nossos clientes. É para que vocês tenham acesso imediato às informações e consigam aí tocar a operação sem dor de cabeça, sem entender se, poxa, vou ter que colocar um pessoal para ficar uhum, online à noite, como que vai funcionar isso dentro das regras trabalhistas, então, é difícil. muita coisa que fica envolvida dentro de um item que parece ser simples, dentro de um É tópico. mesmo. Perfeito. Então, se vocês têm alguma pergunta adicional, vocês podem enviar para a gente. A Júlia, Ju, você sempre compartilha aí seu e-mail e Com seu perfil. certeza. Compartilha aqui para as pessoas aqui no chat. Eu acho que
é muito importante. Muitas pessoas às vezes ficam com dúvida, né? Ou vocês querem ter alguma informação adicional, vocês podem entrar em contato com a Júlia. Júlia tem anos trabalhando com empresas como seguramente a sua e pode trazer muitos insights de como a biometria pode ajudar vocês e, obviamente, a MetaMap. Realmente, a gente quer apresentar como solução, mas a gente também queria trazer um conteúdo relevante e real do que está acontecendo hoje, na atualidade, com a biometria, de como passou de ser uma coisa nos filmes e como hoje pode segurar a sua segurança, evitar o fraude e fazer um onboarding muito mais simples para seus clientes, gerando que eles fiquem com você, sabe? A primeira coisa é fidelidade, tem muitas coisas desde o início. Ah, eu já gostei do que você está fazendo, Julia, eu fico com você. Eu fico porque você faz a minha vida mais simples, já eu solucionei os problemas, eu fico com você. Assim qualquer coisa aconteça com o valor do seu produto, se você incrementa, qualquer coisa, eu fico com você, Julia, porque você faz a minha vida muito mais simples. Então, pense nisso. É muito legal que você comentou isso, Lau. Pessoal, tá disponível aí no chat o meu LinkedIn, meu e-mail, julia.monteiro@metamap.com. Ficamos disponíveis para eventuais dúvidas e obrigadão por terem participado hoje. Obrigada, pra pessoal. Quem quiser, vai estar sob demanda, né, Lau? A gente depois vai compartilhar, certo? Legal. Vocês vão receber no seu e-mail, só, tranquilos. Obrigada, Ju. Obrigada a todos. Tchau, tchau.